Olá, crianças! Tudo bom? Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem e a família de vocês também. Eu sou a professora Aline Befa e estou bem, graças a Deus. E estou aqui de volta para continuar a nossa série de estudos da Bíblia, que agora não é mais longe de casa, mas é de volta para casa, em que nós estamos estudando o quê? Quando o povo de Deus, depois de exilado por quanto tempo? Já falei bastante vezes, né? Por quantos anos eles ficaram exilados? 70 anos. Ficaram exilados, ficaram presos em outro lugar, longe da casa deles. Mas depois de 70 anos, eles iriam voltar para Judá, para a sua terra, para o seu país, para as suas cidades, para as suas casas e a capital, Jerusalém. E lembra que eu contei para vocês que Deus despertou o coração deles e muitas famílias, muitos judeus, israelitas, que é o povo de Deus, voltaram para a sua casa. Sacerdotes, lembra que eu expliquei na aula passada quem eram os sacerdotes? Levitas, porteiros, servidores, cantores e outras pessoas do povo, pessoas normais do povo. E depois que isso tudo aconteceu, o que será que eles fizeram? Será que eles já começaram a reconstruir o templo? Vamos descobrir hoje, tá bom? Então, pegue a sua Bíblia e abra lá no livro de Esdras, no capítulo 3, e nós vamos aprender o que a Bíblia nos ensina nos versículos de 1 a 3, tá bom? Então, Esdras 3, de 1 a 3. Vamos lá? Todo mundo abriu? Então, logo depois que eles foram de volta lá para o seu território, para a sua região, para o seu país, cada um lá, né, foi para a sua cidade e construiu a sua casinha para poder morar. Então, cada um foi morar na sua casa, né? O povo, as pessoas, as famílias, assim como você tem a sua casinha, cada um deles tinha também a sua casa. E eles estavam morando na sua cidade. E aí o capítulo 3 de Esdras, do qual falaremos hoje, fala que quando chegou no 7º mês, o que é 7º? É o mês de número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, quando chegou no 7º mês, todo o povo se reuniu lá na capital do país deles. E a capital, como eu já falei para vocês aqui, era vamos ver quem lembra. Zá. Esse S aqui tá imitando o som do Z, né? Vamos ler com a Pro? Jerusalém. Jerusalém era a capital ali do povo de Deus. E era lá em Jerusalém que antigamente ficava o templo. E quando chegou esse 7º mês, o livro de Esdras diz que o povo veio das suas casas, das suas cidades e se reuniu ali em Jerusalém, que era a capital, e se juntaram todas aquelas pessoas, muita gente, lembra que eu falei para vocês, né, que eram várias famílias, se juntaram ali em Jerusalém como se fosse um só, assim, bem juntinhos. Hoje não ia poder, né, por causa do coronavírus. Mas naquela época, eles podiam ficar bem juntinhos. Então, eles vieram de várias cidades e a Bíblia diz que eles pareciam um só homem. Todos juntinhos assim, todas as pessoas juntinhas. E, além disso, veio Jesua e seus irmãos, que eram sacerdotes. Lembra que eu falei para vocês que sacerdotes eram os homens que serviam no templo de Deus?
Eles que organizavam e faziam tudo ali no templo, que não podia ser qualquer pessoa, tinha que ser um sacerdote, uma pessoa especial escolhida por Deus. E também veio Zorobabel com os seus irmãos também. Zorobabel também era um líder, mas não era um líder do templo. Ele era o descendente do rei Davi. Então ele tinha direito de mandar ali, de ser o líder, de ser tipo o presidente ali do povo, porque ele era descendente lá do rei Davi, da época quando as pessoas ainda moravam felizes e contentes lá no meio do povo de Deus, no reino do povo de Deus, tá bom? Então Jesua e Zorobabel, quando o povo se reuniu em Jerusalém, decidiram começar a reconstruir. Mas o que será que eles reconstruíram? Imaginem comigo, crianças. Lá em Jerusalém tinha tido guerra, né? Eles tinham sido exilados e tudo tinha sido destruído. Então estava tudo espalhado, pedra pra cá, rocha pra lá, tudo derrubado, tudo destruído, uma bagunça, ruína, que a gente fala quando tá tudo destruído e velho. Mas Jesua e Zorobabel quiseram recomeçar a construção do templo pelo altar. Lá no templo que Salomão tinha construído, tinha um altar. Vocês sabem o que é um altar? Talvez na sua igreja as pessoas falem que tem um altar, mas o altar do templo de Deus era especial. Era um lugar onde o povo de Deus, as pessoas, faziam ofertas para pedir perdão pelos seus pecados. Será que eles precisavam de perdão pelos pecados? Com certeza, né, crianças? Vocês já sabem que todos nós somos pecadores. E o povo de Deus sabia muito bem disso. Tanto que Deus tinha mandado fazer um altar para que eles dessem ofertas, que chamava holocausto. Essa oferta, holocausto, depois eu escrevo para vocês. Para pedir perdão a Deus pelos pecados, porque eles tinham pecado. E o pecado deixa Deus irado e nos afasta de Deus. Então eles queriam logo construir o altar para poder oferecer perdão a Deus, pedir perdão a Deus através do holocausto, através da oferta, né? Mas estava tudo uma bagunça. E além disso, eles estavam morrendo de medo, porque 70 anos a cidade ficou vazia sem o povo de Deus. É claro que vieram pessoas de outros lugares morar ali naquele lugar. E eles não gostaram nada que os judeus voltaram. Então eles estavam com medo, o povo de Deus estava com medo dessas pessoas quererem fazer guerra, quererem fazer mal a eles. Mas mesmo assim, eles sabiam que era muito importante pedir perdão a Deus, oferecer no altar uma oferta de perdão a Deus. Então, Jesua, seus irmãos, Zorobabel e seus irmãos foram reconstruindo o altar ali no mesmo lugar onde ficava o altar antes do templo ser destruído. Então, a primeira coisa que eles reconstruíram, aqui que nem eu estou construindo agora, ó, foi o altar para oferecer o holocausto que Deus exigia pelos pecados. E aí eles reconstruíram todo o altar, mesmo morrendo de medo dos povos, das pessoas que estavam morando ali, onde tinha sido a casa deles 70 anos antes, né? Bom, e aí depois que eles reconstruíram o altar, sabe o que eles fizeram? Então, eles fizeram o holocausto. O que era o holocausto? Era uma oferta de animal queimada no altar. Quer dizer, que para pedir perdão a Deus, um bichinho precisava morrer? Precisava morrer. É muito triste, né? Matar um bichinho para que o sangue dele escorresse ali no altar e ele fosse queimado. Mas isso nos mostra, crianças, que o pecado, ele custa caro. E é isso que eu quero que vocês memorizem hoje, a nossa lição, ó. O pecado custa caro. Como assim, Pro? É caro que nem um brinquedo que eu quero, que nem Lego, que nem a Baby Alive, que é cara? Não, o pecado é muito mais caro, porque para receber perdão, precisa alguém morrer, derramar sangue. Vamos falar comigo? O pecado custa
caro. Então, quando você mente para a mamãe, desobedece o papai, quando você bate em algum amiguinho, comete algum pecado, lembre que o seu pecado não é que ele não vale nada para Deus, não, ele custa muito caro. E lá há muito tempo atrás, quando o povo de Deus estava se formando, Deus ensinou para eles isso, que o pecado custava caro, porque eles tinham que pegar um bichinho perfeito, bonitinho, e matar e oferecer no altar, por causa do pecado, porque o pecado custa caro. Sem sangue não há perdão pelos pecados. E então aqueles homens ofereceram o holocausto, essa oferta para pedir perdão a Deus. E o que nós aprendemos hoje, que eu falei que o pecado custa caro, também nos lembra de algo muito importante. Será que esse bichinho era capaz de valia uma pessoa, a vida de uma pessoa, de um pecador como eu e você? Não, apesar dele morrer ali e derramar o seu sangue, ele não valia. Mas Deus mandou uma oferta pelo pecado muito mais valiosa, que pode pagar pelo pecado, pode dar perdão não só para uma pessoa, mas para todas as pessoas que creem nesse Salvador, que é quem, crianças? É o nosso Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo, sendo homem e sendo Deus, ele consegue pagar pelo pecado de todos que creem nele. Por isso que Jesus teve que, vocês lembram? Derramar o seu sangue naquela cruz, porque o pecado custa caro e sem derramamento de sangue não há perdão. Agora, se você que é pecador já tem o Salvador, pode ter certeza que o seu pecado foi limpo pelo sangue de Jesus. Tá bom? E esse é o versículo que nós vamos memorizar hoje, olha só. Vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Você já tem Cristo como seu Salvador? Então esse versículo fala de você, ó. Efésios 2:13. Vamos ler juntos? Vocês que antes estavam longe, longe de quem? Longe de Deus por causa do pecado. Foram aproximados pelo sangue de Cristo. É graças ao sangue de Cristo, ao sangue que ele derramou na cruz, que nós temos perdão do nosso pecado. Então não despreze o nosso Salvador. Antes, creia nele, para que você não fique mais longe de Deus, para que você tenha seus pecados perdoados. Tá bom, criançada? Então, essa foi a nossa história de hoje e eu quero que vocês lembrem-se sempre de que o pecado custa caro. Ele custou o sangue do nosso Salvador Jesus, que é muito mais precioso do que o sangue desses bichinhos, tá bom? Então, vejo você na próxima aula, quando a gente vai continuar aprendendo sobre a nossa série De Volta pra Casa, tá bom? Aguarda o versículo.